Oi, gente, bom dia! Hoje vai ser mais um Mostrando Livros de Arte do canal Isa Corner. Hoje eu trouxe mais um livro que fala sobre desenhar quadrinhos. Eu tenho alguns livros sobre esse tema e quando eu vi esse que falava que era no estilo da Marvel, eu falei, ah não, esse aí eu tenho que mostrar. Ele é um livro todo em português, isso aí já é, né, ótimo, porque você não tem que ficar tentando traduzir nada. Ele é da editora WMF Martins Fontes. E a primeira edição dele foi em 2014, essa é a sexta triagem. Esse livro é de 2023. E o original dele é de Simon e Schuster. E um copyright by Stan Lee e John Buscema. Ele fala, o Stan Lee fala, dedicada a John Buscema, o Michelangelo dos quadrinhos. Aí fala, dedicada a Stan Lee, que reconhece um talento quando vê. Muito bom. E Stan, tudo bem, não dá para ganhar todas. Muito bom. Falando sério, este livro é dedicado a todos os garotos e garotas que um dia, com um lápis, caneta ou crayon entre os dedos, sonharam contar histórias fantásticas por meio de figuras, a todos que já arrepiaram ao ver um desenho espetacular e quiseram fazer igual, ou melhor ainda, criar um todo seu. Resumindo, a todos que um dia desejaram ser um artista de quadrinhos. Vocês são dos nossos. Sabemos como se sente. Afinal, já fomos como vocês. Stan e John. Gente, esse aqui é... Stan Lee é lenda, né? Não preciso nem falar nada. Prefácio. As ferramentas, o segredo da forma, o poder da perspectiva. Vamos estudar a figura. Vamos desenhar a figura. O nome do jogo é Ação. Encurtamento, talento de desenhar a figura em perspectiva, como desenhar a cabeça humana, composição, desenhe sua própria página de gibi, a capa da revista, arte final, bibliografia e agradecimentos. É um livro de estudo, tá? Ferramentas e vocabulário dos quadrinhos. E o legal é que ele é todo gráfico. Como fazer um objeto parecer real. A coisa do 3D, na profundidade. São exercícios. O objetivo desse pequeno exercício é treinar você a pensar através dos objetos que vê e quer desenhar. Não os veja como são, e sim como a combinação das nossas três formas básicas, esfera, cubo e cilindro, podem ser as palavras mais importantes que vamos ensinar aqui, depois de fazer meu Marvel, claro. Então é pensar que atrás daquela forma realista tem um esqueleto de forma geométrica. É o que ele fala, né? O estilo dos quadrinhos da Marvel é ação, você tá vendo?
eles não estão estáticos, estão sempre... A cena tem sempre um movimento. Não é aquela coisa parada na linha do horizonte. O poder da perspectiva. Assim como a forma tem toda a importância para que um objeto pareça real, a perspectiva também é vital para tornar uma cena precisa. Fazer que as coisas pareçam colocadas corretamente no primeiro plano, no plano de fundo e em todos os lugares no meio. Aí ele vai dar a perspectiva de 2 pontos. Esse livro é muito bom para introduzir em sala de aula, porque ele dá conceitos sólidos, né? Perspectiva com 3 pontos de fuga. É perspectiva aérea, né? Como se estivesse vendo de cima. Essa aqui também tá muito boa. O centro é aqui. Vamos estudar a figura. Vamos começar com um João Ninguém. Como você ou eu. As pessoas em geral têm altura correspondente a 6,5 cabeças. Mas de uma olhada nesse esboço de Red Richards, observe que ele tem 8,3 de cabeça de altura. Se vamos desenhar um herói, ele tem que parecer um herói de verdade, ter proporções heróicas. Infelizmente, a altura normal de 6,5 o faria parecer meio atarrancado em uma revista Marvel. Então, como ele falou, tem que ter as 8 cabeças e 3/4. Isso vem lá da Grécia, né? O ideal o corpo humano é que tem 8 cabeças. Na hora de você fazer a figura humana. E falando de mulheres, onde estaria Reed Richards sem a Stontiane Sue? Observe que ela também tem 8,3 cabeças de altura, com os quadris bem maiores em relação aos ombros do que seria dos homens. Você acreditaria que praticamente as mesmas regras se aplicam aos vilões e aos super-heróis? Bem, quando se trata de desenhá-los, pelo menos. Ou seja, os vilões também vão ter que ter 8 cabeças e 3/4, pelo jeito. Aqui, naturalmente, toda regra tem exceção. Embora tenhamos dito que o super-herói médio tem 8,3 cabeças de altura, você pode topar com um personagem fofinho, como a Coisa, com apenas 6 cabeças de altura. Mas você não vai querer que ele se pareça com o Senhor Fantástico, vai? Assim, o livro é muito legal porque ele é bem humorado. É um livro, assim, eu diria que é um livro para adolescente mesmo, né? Porque os textos são bem humorados. Te estimulam. Quem gosta de quadrinho, quem lê quadrinho, vai se sentir em casa. Os bonecos, né, de movimento, se fazer os esboços de movimento. Aqui vale fazer o boneco de palitinho. Mas depois ele vai dando, ó, ele vai dando corpinho ao bonequinho de palitinho. É porque em cima do movimento, em cima que você quer fazer, aí depois você constrói a forma.
O nome do jogo é Ação. Ação, uma especialidade Marvel, uma marca registrada da Marvel. Faça a ponta do lápis, viajante. Aqui é que se separam os garotos dos homens. Ui! Interessante que, assim, ele fala de ação, mas é um movimento de ação mais drástico. Que esse aqui, digamos que é mediano. Esse aqui é bem drástico mesmo, né? Bem... Esse aqui também, ó. Lembre-se sempre que toda posição tem certo ritmo. Com apenas essa linha central, você determina esse ritmo. Ah, ó, essa. A curva meio que vai... Aqui tem várias, né? Curvas. Vai determinar o seu ritmo. Então, comece a construir sua figura em torno dela. Aqui. A figura 1 e o A são esboços grosseiros de uma pessoa correndo, mas veja como a figura 1A corre muito mais rapidamente do que a dramática, de forma dramática e heróica. Veja como sua linha central tem mais de balanço, impelindo a figura para frente, com força e urgência. É, porque aqui ele tá dando a impressão que ele tá dando força, né? Tipo um salto para frente. Aqui é como se fosse caminhando, correndo. Ai, eu adorei isso aqui. Encurtamento, o talento de desenhar a figura em perspectiva. O lance da perspectiva é lá em... Eu acho que foi, gente, que tem uma figura clássica que é assim, mas deitado. Agora eu esqueci de quem é, gente. Que é o escorço, né? No Renascimento, se eu não me engano. Ó, né? O encurtamento, achatamento. Como desenhar a cabeça humana? Olha, isso tá excelente. Gente do céu, isso tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Impressionante. Aí, vamos lá. Ele faz... Ele não dá aqui, mas você tá vendo aqui, ó. A figura é mais ou menos aqui a metade. Aí, essa aqui é metade desse aqui. Esse aqui seria os olhos. E aqui vai ficar a boca. É algo. Aqui, tá aqui, ó. Se você dividir o crânio em 4 partes iguais, de cima para baixo, o nariz ficará geralmente no segundo quarto. A partir do queixo, com as orelhas aproximadamente no mesmo nível. Isso é clássico. A ponta do nariz é onde termina a orelha. Isso é a proporção, né? Para não ficar... Mas, assim, isso independe, porque tem pessoas que têm mais testa, menos testa. Você vendo assim, a testa, né? Essa parte aqui, tá quase a mesma proporção do resto do rosto.
Mas isso independe, porque cada rosto é um tipo. Por isso que fala assim, é melhor você pegar uma fotografia e tirar os bolsos de uma imagem. Mas não, você pode criar também, né? Isso são regras. Ah, ele até dá aqui, ó. Divide em 4. Aqui, ó, que tá metade disso aqui, tá apontando o nariz, e a outra metade vai ser a boca. As expressões faciais. Aí dá uns bolsozinhos de bocas, de olhos e nariz. Posições do rosto. Isso aqui é um esboço. Tem um método Losser. Como é que era, meu Deus? Tem uma pessoa que tem um método só de fazer cabeças. Eu esqueci o nome, gente. É famoso. Bom, se eu lembrar, eu boto uma faixinha no vídeo. Eu vou pegar o nome que eu me esqueci, gente. O método de fazer cabeças. Juntando perna com cabeça. Vai ser muito bom. Aí, ó, antes de você fazer a cena por si só, você faz um esboço do que, qual é a composição, quem vai ficar, o que vai ficar aonde, quem vai ficar em que lugar. Assim, é uma composição aqui triangular, essa aqui o foco central tá aqui. Então, aqui, pesos diferentes. Então, você, né, você tem que estudar a composição. Isso aqui é mais complexo, ó. Ângulo de câmera diferente. Agora ele realmente parece estar detonando o pobre Pete. Aqui. J. Jamison gritando com Peter Parker ao telefone. Ok, mas tipo blá 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 blá. Aqui não. Aqui, pelo gesto e ângulo, ele tá gritando mesmo, né? A mesma coisa. Aqui, a diferença desse para esse. Esse aqui entrou na sala, né? Esse aqui parece que tá andando. Ou saiu aqui, não sei. Isso tudo, a forma, o ângulo, como você vê, vai fazer a cena ficar bem mais interessante, né? Aos closes. Esse aqui é bem mais interessante. Ele tá fazendo, ó, a mesma cena, feita de formas diferentes. Esse aqui tem mais close, chega mais. Esse aqui é quase a mesma coisa. Mas esse aqui tem mais impacto. Até porque essa luminária ali deu mais aproximação. Aqui é ele. Aqui ele aproximou. Só pega o cigarro, o charuto e o cara indo embora. Cria uma dramaticidade. Desenhe sua própria página de gibi. Se nós conseguimos, você também vai conseguir. E aí, ele dá esse esboço para você. Ou você pode fazer por si só, né? Aqui, ele dá um enredo. O Homem-Aranha, para se vingar do surfista prateado, encontra no alto de um prédio. O surfista adverte nosso simpático cabeça de teia para ficar afastado. Então ele dá um enredozinho todinho para você montar. Capa da revista. Isso é legal para fazer capa. Ai, essa capa tá ótima.
Muito boa. Ele só tá falando basicamente de desenho, tá? E tá falando de nanquim. Você tá vendo que é tudo preto e branco? Não rola cor aqui, tá? A cor é um segundo passo. Inclusive, nessas revistas, tem gente que é só colorista. Não se preocupa com cor. O camarada é o desenhista e o outro é o colorista, tá? Funções separadas, às vezes. Às vezes o desenhista também é o colorista, mas tem casos que são separados. Mas esse aqui é só preto e branco. Arte final. Aqui, ó, viu? É só nanquim. Só nanquim. Como o nanquim pincel, hoje em dia, né? Você pode fazer detalhes de grandes áreas com um pincel, mas a maior parte usa aquelas canetinhas, né, de ponta fina, de nanquim, que aquilo é muito mais prático. Mas a base é papel e lápis. Papel e lápis. E por que que você bota o nanquim? Aí vem a segunda parte, que é sombra, tá? Aí você vai ter que realmente estudar um pouquinho da onde vem a luz e como que você vai fazer destaque da figura, onde entra, onde é branco e onde é preto, ou seja, onde vai ter luz e onde não vai ter. Olha a diferença dessas duas formas de você, né, fazer o quadrinho. Eu gosto mais, essa tá bem mais clara, mais limpa, digamos assim, e essa aqui já tá bem mais dramática, porque tem todo um jogo de sombra e luz com as achuras, né? Seria esses risquinhos. E aqui tá só no traço, com exceção de alguns detalhes, mas tem mais é traço. Essa aqui tá muito boa. Muito boa. Isso assim, o interessante quando você for fazer isso, faz um teste primeiro com... Fez o desenho, faz um teste com o próprio grafite. Vai vendo, a luz tá vindo aqui, né? A luz tá, você tá vendo que a luz tá aqui, que é essa parte toda branca. Então você vai, faz um teste, vai botando com o próprio grafite, aonde você acha que vai ser a sombra. E vai observando se tá no lugar certo. Porque assim, ir direto no pintando não é uma boa coisa. Porque se a sombra ficar aqui, depois quando você passar, vai sumir o lápis, né? Não vai ter problema. Esse aqui também tá muito bom. Esses são exemplos simples. Esse aqui é o Batman. Esse aqui tá muito bom, porque é bem simples, né? É preto, branco, preto, branco. Então, não tem muito. Aqui você vê, ele tá dando exemplos. Quais áreas você deve escurecer e quais você deve deixar em branco. Mas esse exemplo tá muito bom. Muito simples. Esse aqui é bom de fazer. Não é um exemplo muito complexo, né? E copia. Pega esse desenho aqui. Gente, todo mundo aprende na cópia também. Copiar não é errado. Você não pode só dizer que é seu, né? Você vê, faz esse esboço aqui numa folha. Esse aqui não é difícil esse. Até a forma da figura humana, né? Assim, tá bem fácil, ó. Pernas abertas, tem os ângulos aqui. O fundo é uma parede, também é facinho de fazer, é só traço. Essa janelinha também é ridícula, tá? E aqui é como molhado, porque tá chuva, então aqui é água. Ele deu a raiação de
de espelhado de água. Um exemplo, esse aqui é um bom exemplo. Gente, essa contracapa tá ótima, é muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse livro. Eu amei esse livro. Assim, eu acho que vale muito. Compra esse aqui. Quem gosta de fazer quadrinhos, é uma boa indicação. Então, quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, passa para os amigos. Fechando 2000? Hein? Obrigada!